Meu querido irmão, minha querida irmã, nós celebramos o terceiro domingo deste tempo da Quaresma. Utilizo esses primeiros minutos para que a gente faça uma pequena recordação dos pontos fundamentais de quem procura viver este tempo com intensidade. E assim, sobretudo você que faz as suas anotações, pode repassá-las aí. O primeiro ponto fundamental para bem celebrarmos este tempo da Quaresma é entender que ele é um tempo privilegiado da experiência do amor de Deus, sobre o que ninguém de nós até pode, mas deve ter alguma dúvida. O tempo da Quaresma está nos convidando a mergulharmos no amor do Senhor, a buscarmos a certeza de que somos amados, a experimentarmos este amor, a provar, a ver como o Senhor é bom para conosco. E desta experiência nasce, sim, a nossa necessidade, e aqui está o segundo ponto, de conversão, que outra coisa não é que corresponder com a nossa vida o amor que de Deus nós experimentamos. E por isso, para nos converter, para aprender a corresponder ao amor do Senhor, é que a Quaresma tem suas práticas penitenciais, o jejum, a esmola, a intensificação da nossa oração e assim por diante. Então, este tempo, ele se ergue sob estas duas experiências fundamentais. Repito e termino esta recordação. A primeira delas, a experiência fundamental de que somos amados por Deus, de que seu amor está acima de todas as coisas, de que Ele nos ama, nos quer bem. E ao provar e ver e experimentar esse amor, o segundo ponto fundamental é nós procurarmos corresponder com a nossa vida o amor que dele nós experimentamos. Nós vimos na vez passada que esta correspondência, ela leva com que cada um de nós procure sair de si mesmo para se encontrar nos outros, colocar-se a serviço dos outros, porque é assim, nesta via privilegiada, que cada um de nós corresponde ao amor do Senhor. Não se trata de uma experiência individualista, ela é íntima, mas não individualista. Esta experiência de corresponder ao amor do Senhor, nos recordávamos na semana passada, nos leva a sair de nós mesmos para nos colocar a serviço do outro. Por isso dizíamos que a Quaresma, ela comporta, entre tantas outras práticas, uma campanha da fraternidade. Aliás, vou pedir a lista ali. Uma campanha da fraternidade que é sinalizada por aquele quadro que está ali ao lado do nosso presbitério. A campanha da fraternidade justamente está nos pedindo para que nós olhemos para o nosso irmão, olhemos para o nosso próximo e, em nome do amor que nós experimentamos do Senhor, saiamos de nós mesmos para colocar-nos a serviço do próximo, como condição de corresponder ao amor do Senhor por nós. Posto isso, agora vamos aos textos de hoje. Os textos, todos eles, possuem muitas manifestações do amor de Deus por nós, mas parto de uma, na segunda leitura de hoje. Pegue a sua Bíblia, o seu aplicativo, estamos na carta de São Paulo aos Romanos. Assinale aí no seu aplicativo, ou risque aí na sua Bíblia, os versículos 5º e 8º. Comecemos pelo 8º, e onde está a palavra Deus, você pode substituí-la por Pai. Pois bem, diz o versículo 8º, a prova de que o Pai nos ama é que o seu Filho, Cristo, morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. E agora vá para o versículo 5º, e lá nós lemos, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus, do Pai e do Filho, foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. A menção às três pessoas da Trindade Santa nos deixa claro que Deus nos ama, Deus nos quer bem. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se derramam sobre nós, nos amando, nos envolvendo, nos elegendo, nos convocando, nos curando e nos enviando. E vim aqui porque isto é operado de maneira maravilhosa. Claro, antes mesmo que nós fôssemos concebidos, o Senhor nos amava. Mas é operado de maneira maravilhosa, prodigiosa, no dia de nosso batismo. Ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo iniciou em nossa vida a sua obra de amor. E esta obra é perene, ela continua em nós. É a esta obra que somos chamados a corresponder. E o próprio batismo vai nos recordar. A missão que todos nós recebemos nasce neste dia e consiste em sairmos de nós para servir os outros, como única forma de corresponder ao amor que dele nós experimentamos. É assim que nós compreendemos as leituras de hoje. Tome comigo aí a primeira leitura de hoje, ela é retirada do livro do Êxodo. Sobretudo, leiamos o versículo 3º, Êxodo 17, versículo 3. O povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? E aí nós vemos que Moisés recorre mais uma vez ao Senhor e diz: que farei por este povo, Senhor? Por pouco não me apedrejam. De fato, a gente percebe na dinâmica da vida de Moisés aquelas duas experiências fundamentais. Moisés se percebe, em primeiro lugar, amado pelo Senhor. Na sarça ardente pela qual o Senhor se manifesta a ele, ele percebe que Deus o ama e que Deus ama seu povo. E é dali que nasce em Moisés a convicção de que só havia uma forma de corresponder ao amor do Senhor: servindo o seu povo. É por isso que Moisés diz sim ao Senhor quando o Senhor lhe diz: eu ouvi o grito de aflição do meu povo e desci para libertá-lo. Portanto, vá você ao Egito e retire meu povo da casa da escravidão. A questão está que justamente nesta dinâmica de sair de si para servir o outro, Moisés experimenta a dor e o sofrimento. Porque não há amor sem isto. Não há amor sem entrega de vida, sem a dor e o sofrimento que vem por consequência. Não porque o amor seja dor ou seja sofrimento, até porque também ele traz muitas alegrias, mas ele comporta esta doação de si mesmo, essa entrega de si mesmo. E a vida de Moisés será uma entrega de amor ao Senhor na pessoa dos seus irmãos. Como este homem sofreu, como este homem teve que ter paciência com esse povo. A prova é esse versículo 4. Mais uma vez ele se volta ao Senhor e diz: que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. Ora, agora vá comigo para o Evangelho. O Evangelho nos apresenta Jesus, o Filho de Deus, como este novo Moisés. Ele, como ninguém, por excelência, faz a experiência do amor de Deus por si, como o Filho único que é. Ele, por excelência, como ninguém, faz a experiência de corresponder, como o Filho único que é, ao amor do seu Pai. Ele, como ninguém, faz a experiência de sair de si
para ser aos outros aquele a quem o Pai lhe envia, sinal e portador deste amor. Ele, como ninguém, faz a experiência de entregar a sua vida ao ponto de chegar à cruz como prova de corresponder ao amor do seu Pai. Pois bem, hoje a liturgia nos faz conhecer um encontro, entre tantos outros, de Jesus com a samaritana. Infelizmente, o tempo não vai nos permitir ir versículo a versículo, porque se trata de um texto riquíssimo. Mas me permita, com a sua ajuda, na sua Bíblia, no seu aplicativo, ir tecendo comentários sobre versículos-chave, de maneira que você consiga depois em casa aprofundar esta reflexão. Em primeiro lugar, nós estamos diante de um fato explicado pelo versículo 9. Este encontro de Jesus com esta mulher da Samaria é um encontro muito interessante, porque se sabe que os judeus não se encontravam com os samaritanos. O versículo 9 diz: de fato os judeus não se dão com os samaritanos, eram povos inimigos. Era proibido de um judeu falar com um samaritano. Portanto, quando o autor do Evangelho diz: Jesus chegou a uma cidade da Samaria, o primeiro leitor a quem o Evangelho é escrito, que era um judeu convertido, neste primeiro versículo ele já vê estranheza, porque Jesus está entrando no território do inimigo. Depois, não somente ele entra no território do inimigo, ele quebra um preceito, mas ele quebra um outro preceito. Ele fala com o inimigo, porque no versículo 7º, é ele quem inicia este diálogo, é ele quem pede a esta pessoa: dá-me de beber. Ele viola mais uma vez um preceito de não conversar com os samaritanos. Mas há ainda aqui uma terceira violação, porque não era conveniente que ele entrasse na Samaria, não era conveniente que ele se colocasse em conversa, em diálogo com o samaritano, e não era conveniente numa sociedade patriarcal que ele se dirigisse a uma mulher. Jesus, em nome do amor, saindo de si para ser sinal do amor que experimentava de seu Pai aos outros, quebra e viola preceitos. Não vou longe aqui, mas sinalizo isto: muitas vezes a lógica do Evangelho nos fará quebrar, violar preceitos, se isto nós o fizermos em nome do verdadeiro amor. A lógica do Evangelho nos fará muitas vezes, nos sugerirá muitas vezes a quebrar preceitos, a violar preceitos, a nos encontrar com aqueles de quem supostamente deveríamos permanecer longe, a entrar em contato com aqueles que ninguém gosta, que ninguém quer, que ninguém aceita, e isto em nome do amor. E todas as vezes que fizermos isto, estaremos vivendo a santidade do Senhor, se o fizermos em nome e por causa do amor. Para frente, vamos nos fixar aqui, por conta do tempo que temos, nas 5 respostas que a mulher oferece a Jesus. A primeira resposta está no versículo 9. Diante deste pedido, dá-me de beber, a mulher diz a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? É uma outra forma de dizer: se enxerga, você não sabe
que você é judeu, que eu sou samaritana, e que entre nós não há possibilidade de diálogo? A isto Jesus argumenta, e aí vamos para a segunda resposta da mulher. Versículo 11, a mulher responde à argumentação de Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo, de onde vais tirar a água viva? Versículo 13, por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu? Esta segunda resposta da mulher pode ser traduzida por quem você pensa que é? Se enxerga. Por acaso você está se considerando maior que nosso pai Jacó? Terceira resposta da mulher, porque a isso Jesus contra-argumenta. E aqui está uma beleza maravilhosa do coração do Senhor Jesus. Ele não desiste dessa mulher. Ele está convicto que, independente de quais sejam a primeira, a segunda, a terceira resposta dela, ele precisa ser sinal do amor de Deus a ela, mesmo que para isso ele tenha que contrariar tudo aquilo que os outros esperavam dele. Porque mais para frente se dirá que os discípulos, ao chegarem, ficaram assustados que ele tinha iniciado uma conversa com ela, contrariando tudo aquilo que os outros esperavam dele e contrariando a própria mulher, que lhe oferece 2 vezes uma resposta para que ele desistisse daquilo. Ele contra-argumenta. E agora peço que você assinale aí a terceira resposta da mulher. A terceira resposta da mulher diz assim: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Aquela que tinha dito a ele: quem você pensa que é? Por acaso você não sabe? Agora admite que ele tenha esta água viva para lhe oferecer. Mas Jesus quer mais dela. E ele contra-argumenta, continua conversando com esta mulher, chama a atenção a este respeito que Jesus tem pelo ritmo dela. Jesus respeita o ritmo dela, não tem pressa, a acompanha com paciência. Quarta resposta dessa mulher, versículo 19b, leia aí comigo: Senhor, vejo que és um profeta. Ou seja, agora não somente eu sei que o Senhor pode ter esta água viva a me oferecer, mas as coisas que o Senhor fala, o Senhor parece falar em nome de Deus. Quinta resposta dessa mulher, porque Jesus continua dialogando com ela, respeitando o seu ritmo, respeitando o seu processo, tendo paciência com ela, contrariando sempre aquilo que os outros esperavam dele, e tudo isso por amor. Quinta resposta dessa mulher, versículo 25. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, o Filho de Deus, que se chama Cristo, vai chegar, e quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas que o Senhor está dizendo para mim. Isto é uma confissão de fé. Senhor, as coisas que o Senhor diz são coisas que o Filho de Deus fala, são coisas que só se ouve do Cristo, do Messias, são as coisas que saem da tua boca. E logo em seguida, ele dirá a ela, versículo 26, disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Finalmente ele chegou onde queria com esta mulher. Mas para isso, meu querido, ele teve que sofrer, entrar na vida daquela mulher. Em primeiro lugar, me permita repetir, contrariar tudo aquilo que as pessoas esperavam dele. Talvez
teve que ouvir, como ouviu tantas vezes, as fofocas, os comentários que diziam: olha com quem ele anda, veja com quem ele se senta, na casa de quem ele entra. E isso ele o faz por amor, sai de si por amor. Teve que entrar e respeitar o ritmo daquela mulher, que, desculpem a expressão, lhe deu 2 patadas. Poderia ele pensar, como muitos de nós pensamos: desisto porque eu estou fazendo bem, e mesmo fazendo bem, sou incompreendido. Mas por ter respeitado aquela pessoa e agido por amor, ele alcança o coração dela. Mas o texto não para aqui, me permita ir um pouquinho adiante, porque a beleza vem agora. Porque ele não somente atinge o coração daquela mulher, mas porque ele atinge o coração daquela mulher, ele atinge o coração de todos os outros samaritanos. Porque depois o texto vai dizer que aquela mulher sai daquele encontro e vai dizer aos samaritanos que ela havia se encontrado com o Filho de Deus. E o que ela faz gera mais conversão. A prova é disso, versículo 41, aliás, 40, 41 e 42. Veja como termina essa narrativa. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles, e Jesus permaneceu ali 2 dias. Versículo 41, e muitos outros creram por causa da sua palavra, aqui da palavra da mulher. E disseram a ela, versículo 42, já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Grife isto na tua Bíblia, assinale isso no teu aplicativo, porque aqui está o centro desses 42 versículos. O centro está aí: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E qual é o ensinamento que estes 42 versículos, um evangelho comprido como a homilia do padre, qual é o que desejam esses 42 versículos? Desejam ensinar para nós que muitas vezes, no nosso anúncio, no nosso testemunho, nós começamos pelo 42. Nós queremos botar goela abaixo das pessoas esta verdade: Ele é verdadeiramente o Salvador. Ou você o aceita, ou você está condenado. Ou você o confessa, ou você está no inferno. Mas Ele levou 42 versículos para fazer com que uma cidade inteira chegasse a esta conclusão. E por que levou 42 versículos? Por respeito ao outro, por amor ao outro, por respeito ao diferente, por amor ao diferente. Meus queridos, se nós não entendermos isto, repito, nós assumiremos sobre nós, como muitos infelizmente o fazem, comportamentos que parecem muito fiéis ao Senhor, mas que estão distantes do Evangelho, estão distantes do coração do Senhor. Não é fidelidade a ferro e fogo, garganta abaixo. É fidelidade por amor, com respeito. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos abra a esta percepção tão fundamental de quem deseja amá-lo, servi-lo e segui-lo. Que Ele nos ensine, ainda em tempo, a vivermos uma verdadeira e mais santa Quaresma. Amém.